A cruz não foi o fracasso de um líder religioso. A morte de Jesus não foi o fim da história de um mártir que será lembrado apenas pelos monumentos. A cruz de Jesus e sua morte são, na realidade, os mecanismos ou o mecanismo pelo qual Deus corrige o problema do mal e do pecado e oferece nova vida para os seus filhos amados. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar o porquê Jesus morreu. Essa pergunta ecoa há 2000 anos. Muitas pessoas piedosas daquela geração perguntaram por que ele tinha que morrer. E essa pergunta ecoa há 2000 anos e chega até mim e até você também. E a Bíblia oferece respostas contundentes que provavelmente você ainda não tenha observado e eu vou apontá-las para você hoje. Antes disso, você pode fazer a solicitação do seu guia de estudos de Daniel, as profecias de Daniel, e você vai receber aí no seu endereço, na sua casa. Só fazer contato através dos links que estão disponíveis aí na descrição do vídeo e você então vai receber aí como um presente nosso. Nós estamos caminhando em nossa série de estudos O Drama da Paixão e eu quero te lembrar que a Bíblia é o guia que orienta a fé de todas as pessoas que são fiéis, que foram fiéis ao longo da história e que decidiram crer num Jesus que, embora tendo morrido, foi ressuscitado ao terceiro dia, deixou a sepultura vazia e virá para preencher, para buscar os seus filhos para preencherem o céu novamente. Venha comigo no texto bíblico de hoje, que está em João, no capítulo 19, a partir do verso 28. Eu quero mesmo chegar no verso 30, mas eu vou ler a partir do verso 28 para fazer o contexto com você. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Observe que esta cena fez com que a natureza convulsionasse. O sol escureceu, as nuvens entenebreceram, a chuva caiu, os relâmpagos e os raios dispararam, porque o doador da vida e o criador do universo estava morrendo. Ele depôs a sua vida e a morte de Jesus foi um fato, não é um mito. O fato de Jesus ter expirado a última vez ecoa como verdade em mais de 20.000 manuscritos ao longo da história e mostram que Jesus Cristo não só foi uma figura real que dividiu a história, mas é um Salvador competente para dividir o seu coração, aliviar a culpa e a dor e fazer você se tornar filho e herdeiro de Deus novamente. Você crê ou não crê? Você crê nessa verdade que chega até os seus ouvidos e toca o seu coração? A Bíblia, quando diz que Jesus morreu, embora seja um evento trágico e rejeitado, ninguém quer lidar com a morte, ninguém está pronto para lidar com a morte. Quando a Bíblia traz esta menção de que ele expirou, de que ele morreu, na realidade, esses versículos lançam luz em nossos olhos, que clareiam o nosso coração e nos enchem de esperança. Por que Jesus morreu? Você já se perguntou? Alguém alguma vez já te ofereceu alguma resposta? Vem comigo que eu vou te explicar agora. A primeira razão que implica a morte de Jesus se encontra em Isaías, no capítulo 14. Você pode acompanhar comigo. Isaías, capítulo 14, vai mostrar o cenário. Claro que a profecia do capítulo 14 está falando de maneira objetiva. Se você for fazer um estudo profundo, que a teologia chama de exegese, você sabe que este texto está falando da Babilônia, uma profecia contra a Babilônia. Mas ela tem uma aplicação para o que estava no coração de Lúcifer, o anjo criado lá no céu, o anjo mais honrado entre os anjos. E esta descrição do capítulo 14 vai mostrar o que estava no coração daquele anjo que se rebelou. Capítulo 14, a partir do verso 12, diz assim, olha: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações.
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o sentimento que estava no coração do anjo mais honrado no céu, e o nome dele era Lúcifer. Então, embora de maneira direta o profeta Isaías estivesse falando do que estava no coração do rei da Babilônia, este é um eco do que esteve no coração do anjo que se rebelou ainda lá no céu. Ele desejou ser como Deus, desejou receber a adoração que só Jesus merece. Você sabe que existe a trindade lá no céu, não é? Deus é formado por uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Os três são Deus. Posso explicar isso num outro vídeo, se você quiser, manda aqui para os contatos abaixo e eu vou explicar especialmente um estudo só sobre a trindade. Quem é o Pai, quem é o Filho, o que a Bíblia fala sobre o Espírito, como a Bíblia revela essas três pessoas da trindade, tá bom? Mas lá ainda no céu, Lúcifer, o anjo honrado, esse que está sendo descrito aqui indiretamente, através da profecia contra a Babilônia, ele se rebelou contra Deus, ele quis ser igual a Deus e ele questionou o governo de Deus. Esta rebelião que iniciou-se no céu alcançou sua extensão aqui na terra, quando em Gênesis Deus havia dito ao casal recém-criado que eles poderiam comer de todos os frutos das árvores que tinham no jardim. Isso está em Gênesis, no capítulo 2, no verso 17. De toda árvore vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerão, porque no dia em que dela vocês comerem, vocês certamente morrerão. Sabendo que aquela árvore tinha a intenção de permitir que o casal e a humanidade oferecessem uma obediência e uma adoração voluntária, não forçada, Lúcifer, aquele anjo rebelde que quando foi expulso veio para a terra como o enganador, como Satanás, ele então chega para conversar com o casal, na verdade, para conversar com Eva, e ele fala exatamente aquilo que estava no coração dele. Nós lemos em Isaías que ele queria ser como Deus. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis e também o capítulo 2, você vai perceber que todas as características divinas de imagem e de semelhança foram dadas ao ser humano. Então o ser humano já era semelhante a Deus. Inclusive o verso 15 diz assim, tomou, pois, o 15 do capítulo 2, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, o representante da terra, que dominaria a terra, os animais, a natureza, o responsável pela terra, o príncipe dessa terra seria Adão. E por consequência Eva, sua esposa. Mas como Lúcifer havia se rebelado porque ele desejou ser como Deus e não conseguiu, porque de lá ele foi expulso, segundo o que está em Apocalipse capítulo 12, ele estendeu o desejo do seu coração para alguém que já tinha. Você já percebeu que o mal é especialista em prometer para o ser humano aquilo que ele já tem? Você já percebeu que o ser humano busca liberdade exatamente naquelas coisas, naquelas experiências que, na realidade, produzem aprisionamento? A Bíblia já dizia que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim é de angústia e de morte. Essa é a estratégia do mal, essa é a estratégia do anjo rebelde. Fazer com que você pense que nada é suficiente ou que não tem o suficiente. E aí a gente entra naquele ciclo que a filosofia vai descrever como a ânsia do ter e o tédio do possuir. Nada é suficiente. Eva já era semelhante a Deus. Adão já dominava a terra como Deus, ou Criador, domina o universo. Mas a serpente, o enganador ali, travestido de serpente, disse que não era suficiente ainda. E então ele estendeu o desejo do seu coração, de rebelde, para o coração de Eva. E ele disse lá no capítulo 3, vocês podem comer, porque Deus sabe que no dia em que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês comerem, vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Não parece existir aqui um jogo de palavras entre Isaías, o primeiro texto que a gente leu, e Gênesis? Dá uma olhada comigo aí em Gênesis, no capítulo 3, para você poder acompanhar na sua Bíblia. Mas a serpente
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, olha a tragédia acontecendo, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja como Eva desejou algo que ela já tinha. Você será semelhante a Deus. Esse era o desejo, na verdade, do coração de Lúcifer. E ele conseguiu estender a rebelião do céu para a terra, e aí a tragédia estava feita. Por que Jesus morreu? Porque o mal, o pecado, a dor e a morte entraram no mundo através da rebelião. A Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 12, que assim como, 12 verso 5, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Jesus veio para morrer pelo pecador. Esta é a resposta mais evidente, mais conhecida, que a gente escuta por aí no universo evangélico. Jesus morreu para salvar a humanidade. E, de fato, essa resposta está correta. Então, o primeiro motivo pelo qual Jesus morreu é para salvar você. E já é um grande motivo, você não concorda? Porque, afinal de contas, a partir desta resposta, encontrada na Bíblia, não na literatura, não na filosofia, não na intelectualidade de um líder religioso, esta resposta encontrada na Bíblia traz saúde ao nosso coração, traz esperança à nossa vida. Jesus morreu por você. A cruz, aliás, a morte de Jesus não foi um acidente. Foi o plano redentivo de Deus em operação para fazer com que os descendentes de Adão pudessem novamente serem feitos filhos de Deus. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo está em Hebreus, no capítulo 9, no verso 26. Você quer vir comigo? Pega a sua Bíblia aí, abre comigo em Hebreus, capítulo 9, verso 26. Vai dizer assim, na minha Bíblia, diz da seguinte forma: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus morreu para aniquilar o pecado. A palavra grega utilizada pelo escritor bíblico para aniquilar é uma palavra intrigante, interessante. Quando ele poderia ter usado destruir, desmontar, desmantelar, mas no pensamento da etimologia das palavras, especialmente nas línguas nas quais o Antigo e o Novo Testamento foram escritos, uma palavra pode ter um significado diferente daquele que está no português. Então, quando a Bíblia diz que Jesus se manifestou pelo sacrifício de si mesmo para aniquilar o pecado, o que o autor bíblico inspirado por Deus quer dizer? Se ele usasse a palavra destruir, estaria dizendo o seguinte: o que se destrói, se eventualmente você está me assistindo aí do seu sofá, da sua cozinha, está numa mesa, está no seu escritório, está no seu carro. Quando você destrói algo, aquilo que você destruiu gera um resquício, gera entulho, gera resto. E se ainda assim for colocado fogo, ácido ou algum outro instrumento, mecanismo ou ferramenta que destrua completamente o objeto, ainda assim restará lembrança daquilo que foi destruído. Mas quando o autor bíblico escolhe a palavra aniquilar, ele está dizendo que aquilo que foi aniquilado
não só foi destruído, porque perdeu a sua eficácia, deixou de alcançar o objetivo para o qual existe, mas também foi aniquilado de uma forma que ninguém nem vai se lembrar dele nunca mais. Então, aniquilar, quando a Bíblia diz que Jesus aniquilou o pecado, ele está dizendo que o pecado perdeu a influência sobre a sua vida. O pecado deixou de agir sobre você. A culpa, a dor e a condenação trazidas pelo pecado não mais existem, porque Jesus aniquilou essa culpa. E sabe como ele aniquilou? Morrendo em seu lugar. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai dizer assim, que o amor de Jesus me constrange. Por que constrange? Porque quando eu vejo o Cristo justo, o homem justo, morrendo de maneira injusta, eu fico constrangido, porque ele não merecia morrer. Mas quando ele estava morrendo, ele estava destruindo o agente que destrói sua vida. Ele estava matando o agente que traz morte para a humanidade. Ele estava condenando o instrumento que faz com que o ser humano não tenha esperança. O inimigo de Deus, o agente do mal, ele tem duas estratégias. A primeira é induzir as pessoas a cometerem erros, que a Bíblia chama de pecado. Então ele as estimula a cometerem pecado. E quando elas estão nessa condição e sentem que já foram longe demais, sentem que não há mais solução para elas, ele as convence, ele emprega todo o esforço para convencê-las de que não há mais solução. Mas querido, querida, a cruz é a evidência de que nada é impossível para Deus. Você não foi longe demais que Deus não possa te alcançar. Uma criancinha perguntou para a mãe: qual é o tamanho do braço de Jesus? E ela respondeu: ele é grande o suficiente para alcançar cada filho do Pai que esteja em qualquer lugar e que tenha ido a qualquer lugar. Jesus, com sua morte, aniquilou o elemento, o instrumento que trazia desespero e angústia ao seu coração. Ele acabou com a sua culpa. Isso é fantástico. Você crê nisso, não crê? Que bom que você crê. Bom, terceiro motivo foi para defender o caráter de Deus. Olha o que está acontecendo em Apocalipse, no capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, no Apocalipse, capítulo 12. Está acontecendo uma guerra. O Apocalipse 12 descreve uma guerra, e esta guerra, diga-se de passagem, percorre várias cenas ao longo da história. Então não é uma guerra pontual, não é uma guerra isolada. Apocalipse 12 está descrevendo uma guerra que acontece ao longo da história, tendo seu início lá no céu, naquela rebelião do anjo rebelde, passando pela terra, quando Eva e Adão decidem desobedecer, passando pelo Calvário, ou pela cruz, onde Jesus foi crucificado, mas também esta guerra mostra o desfecho da história, que é quando o mal será extinto. Mas olha só, Apocalipse capítulo 12, verso 7 aí na sua Bíblia. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Que bom que não prevaleceram, né? Nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O acusador estava perturbando a existência dos seres criados. Com a sua rebeldia, ele acusava a Deus de ser injusto. E ele pretendeu, lá naquele episódio da rebelião, ele pretendeu fundar um reino no qual não teria lei. Porque ele dizia que Deus era injusto ao ter um reino no qual haviam leis, regras, ordem. E ele disse: eu vou fundar um reino onde as pessoas não terão leis para obedecer. E olha que interessante, ele conseguiu fundar um reino. Mas o melhor reino que ele conseguiu fundar foi o reino da morte. Pretendendo oferecer um reino sem leis, ele oferece um reino onde as pessoas são reféns de si mesmas, reféns de suas dores, reféns de suas angústias, reféns de seus pecados. Então, quando Jesus estava morrendo, ele estava defendendo a verdade sobre Deus, de que
ele, Deus, pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Porque quando ele levou Adão e Eva a pecar, ele pensou ter colocado Deus contra a parede. Ele disse assim, olha, imagina comigo, tem um processo de reflexão. Pensa comigo, ele tinha se rebelado lá no céu e de lá foi expulso. Se ele conseguiu fazer o casal recém-criado se unirem a ele nessa rebelião, agora Deus teria que tomar uma decisão, porque Deus advogava para si que era completamente justo e completamente amoroso. Olha a cena, se Deus destruísse, condenasse o casal que havia desobedecido, Deus estaria sendo justo, mas não amoroso. Se Deus perdoasse o casal que havia desobedecido, por consequência todos os descendentes desse casal, ele estaria sendo amoroso, mas a justiça ficaria em falta. Até mesmo porque um dos pilares da justiça de Deus é o indivíduo que pecar vai morrer. Lembra que a gente leu? Ele disse, se vocês comerem do fruto proibido, no dia em que dele comer, certamente morrerão. Este era um dos fundamentos do governo de Deus. E Deus cumpre muito concretamente as promessas que ele faz. Então agora o anjo rebelde imaginava ter colocado Deus contra a parede, porque se Deus pune, é justo, mas não é amoroso. Se não pune, é amoroso, mas não é justo. E aquilo que acontecesse com o casal teria que acontecer com ele também. Porque se ele era rebelde e foi expulso, o casal também teria que ser expulso. Se o casal não fosse expulso, ele não poderia ser expulso. Você viu a jogada? O anjo rebelde nunca se mostra como ele realmente é, meu amigo. Ele sempre se apresenta de uma maneira disfarçada. Você já percebeu que nas campanhas de entorpecentes, os lícitos, né, que tem campanhas, ele nunca apresenta os efeitos, por exemplo, da bebida alcoólica, nunca apresenta os efeitos dos narcóticos. Já percebeu? Sempre são experiências apresentadas como se fossem maravilhosas, mas ele não mostra a consequência, famílias destruídas, vidas, profissões perdidas. Ele não mostra que a euforia dos prazeres humanos sem Deus produzem consequências desastrosas. Ele estava tentando acusar a Deus de ser injusto. E Deus precisava agora provar para o universo e para cada ser humano que ele pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo. E como é que ele fez isso? Ele fez isso enviando o seu filho para morrer no nosso lugar. Nós lemos agora há pouco que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram, não foi? Mas ao mesmo tempo, se a morte veio por causa de Adão, a vida veio por causa de Jesus. Isso é fantástico. Você concorda comigo? A vida veio por Jesus. Se a justiça do pecado veio por causa de Adão e nós nos tornamos, de maneira justa, condenáveis, a justiça de Deus sobre Jesus Cristo em sua morte nos traz justiça e faz com que nós sejamos perdoados. A justiça de Cristo é imputada, é comunicada a todas as pessoas que creem. Você crê, sua família crê, sua casa crê e por isso vocês são abençoados. Porque a condenação do pecado é retirada e é colocada na conta de Jesus Cristo. Por isso, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, ele pôde dizer assim, olha, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vou dar alívio, eu vou dar descanso a vocês. Sabe por que ele pode dizer isso? Porque toda a carga, culpa e de pecado foi retirada das suas costas e foi depositada na conta de Jesus. Ele morreu para que você e eu pudéssemos viver eternamente. A rebelião de Lúcifer não foi com armas, ela começou com insinuações. E insinuações ele produz até hoje, questionando ou levando pessoas a questionarem por que a dor e o sofrimento ainda existem. Mas se você quiser saber onde a dor e o sofrimento vão terminar, olhe para o Cristo crucificado. Olhe para o corpo do Cristo depositado na sepultura e você sabe que ali, de maneira injusta, Cristo pagou o preço de nosso pecado para que a justiça de Deus pudesse ser imputada a nós. Quero te lembrar daquela história de uma mãe religiosa que perdeu seu filho de maneira brutal, cruel. E então, quando o líder religioso da família entrou na cerimônia fúnebre, aquela mãe enlutada, mas furiosa
com a situação, lançou-se sobre ele e questionou: onde estava Deus quando fizeram isso com meu filho? E aquele líder religioso, com uma calma divina e uma paciência inigualável, olhou afetuosamente nos olhos daquela mãe e respondeu: ele estava no mesmo lugar em que ele esteve quando fizeram isso com o filho dele. Mas fizeram isso com o filho dele para que o seu filho não fique para sempre na sepultura. Jesus morreu para defender a justiça de Deus, para defender o caráter de Deus. E quando ele estava morrendo, os anjos no céu e toda a criação divina pôde ou puderam reconhecer que ele é justo e que ele é amoroso. Porque a condenação que era devida ao ser humano, ele tomou para si, para dar ao ser humano o direito de viver com ele no céu. Esta é uma mensagem que chega ao seu coração. São 3 curtas respostas, mas que enchem seu coração de alegria e principalmente da certeza que a sua vida ou a vida humana não afunila no sofrimento e não termina na sepultura, mas ao contrário, porque Jesus morreu e ressurgiu, defendeu o caráter de Deus, aniquilou o pecado e perdoou o ser humano. Por esses 3 motivos, todo ser humano que crer, você e sua casa poderão ver os céus abertos e olhar para o Cristo em seu trono, em seu governo amoroso e justo. Vão poder olhar para Ele e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido em meu lugar. Por causa da sua vida, eu agora posso viver eternamente. Você não acredita que quando os céus se abrirem e o Filho de Deus aparecer, você poderá olhar nos olhos dele como eu estou olhando nos seus olhos agora? Profundamente. Aquele olhar amável, aquele rosto carinhoso, aquele corpo quentinho que você vai abraçar. Não será maravilhoso o dia em que os céus se abrirem e nós definitivamente partirmos dessa terra para viver com ele no céu? Isso será possível porque ele morreu, perdoou seus pecados e vai voltar em glória e majestade muito em breve. Você crê nisso? Eu sei que crê. Que Ele te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal e garanta o seu nome no livro da vida, para que quando Ele vier você tenha a vida eterna. Um grande abraço e até a próxima.